Irmãos, nós vamos então começar hoje a estudar o capítulo 2 da carta aos Filipenses, depois de termos acabado o capítulo 1. Na semana passada já fizemos um pequeno exórdio aqui ao capítulo 2, mas hoje é que vamos começar mesmo com o capítulo 2 e versículo 1. E como é nosso hábito, antes de considerarmos a passagem, vamos lê-la, e aqui o Tiago Fonseca vai ler. Capítulo 2, desde o 1 até ao 18. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando da forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgue e me regozijo com todos vós. E vós também, regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Graças a Deus. Quando o apóstolo chega aqui ao capítulo 2, não nos podemos esquecer que ele vem do capítulo 1. E não nos podemos esquecer no capítulo 1 que ele termina o capítulo 1 dizendo: eu vou ficar aqui e vou ter muito gosto em estar aqui para vos ajudar. Se houver proveito para vós, terei muito gosto em estar. Também se não houvesse proveito para vós, então eu preferiria partir. Mas, atendendo ao facto que há proveito para vós, eu vou ficar. E quero deixar-vos alguns ensinamentos preciosos. E é muito importante não perdermos isto de vista à medida que vamos estudando a carta aos Filipenses. A partir daquele momento, ele está a dar uma série de ensinamentos práticos acerca de como nós podemos ser crentes melhores. E ele quis ajudar-nos a ser crentes melhores. E deixou-nos alguns exemplos que nós já falamos sobre eles. Eu não vou repisar aquilo que nós vimos. Mas ele agora vai-nos mostrar uma coisa curiosa e que nós vamos nos apercebendo dela à medida que vamos avançando. Tanto no capítulo 2, como no 3, como no 4. E nós vamos reparar numa coisa que é assim. Ele sabia muito bem que os crentes têm tendência para terem problemas uns com os outros. Isto não é de agora, é de sempre. Há uma tendência enorme dos crentes terem problemas de relacionamento. Porque os crentes têm este problema de relacionamento normalmente uns com os outros porque têm um caso mal resolvido em cada um deles. Sabem qual é? É o problema do seu ego. E Paulo está aqui a tratar agora do ego dos crentes. Deixar-me dizer uma coisa antes de entrarmos propriamente na passagem, no capítulo 2 e versículo 1, que é o seguinte. Vocês vão se aperceber que o apóstolo, se por um lado ele não tinha os olhos nele no capítulo 1, como nós vimos, e tinha os olhos em Cristo, por outro lado, no capítulo 2, nós vamos ver que ele tem em segundo lugar, e eu já fiz referência a isso, nos outros. Ou seja, ele não tinha os olhos nele. As pessoas que são egocentradas, as pessoas que vivem em torno de si próprias, as pessoas que pensam que são o centro do mundo e querem ser o centro das atenções, são as mais infelizes de todas. Quanto mais pensarmos em nós, quanto mais pensarmos, não querem saber de mim, não me ligam nenhuma. Isto é pensar em si. Isto é ser egoísta.
quanto mais nós pensarmos nos outros e não pensarmos em nós, e quisermos saber dos outros, e vivermos em função dos outros, e vivermos para os outros, mais felizes nós seremos. Quanto mais egoístas nós formos, mais infelizes nós seremos. E por essa razão, é que o apóstolo, nesta carta, fala muito na alegria. Esta carta é a carta da alegria. E vocês vão reparar que uma grande fatia da carta é dedicada ao relacionamento com os outros. E isto vem deitar por terra aquela teoria de que alguns dizem que os outros são um problema. Não, os outros não são um problema, irmãos. Os outros são uma grande oportunidade para eu ter uma grande alegria e para eu ter um grande gozo. E aquela coisa de dizer eu prefiro mais os animais do que os homens, só fala assim quem não é crente. Porque quem é crente deve amar os outros. E não é dizer os animais são melhores do que os homens. Gosto mais dos animais. Como é que dizem? Quanto mais conheço os homens, mais gosto dos animais. É mais ou menos isso que dizem. Irmãos, quem fala assim não é um apóstolo Paulo. E nós temos que tratar estes casos mal resolvidos que nós temos em nós próprios. Nós embarcamos muito na onda do mundo, da filosofia do mundo, do pensar do mundo, da maneira de reagir do mundo. Nós temos que pensar na maneira de reagir que Deus nos ensina, de pensar como Deus pensa e quer que pensemos. E Paulo está empenhado nisto. E vocês vão ver como ele está empenhado nisto. Ele vai aqui tratar do problema dos outros, do nosso relacionamento com os outros, que passa pela anulação da nossa vontade, dos nossos interesses, dos nossos desejos, de tudo o que tem a ver connosco. E é escusado de vocês darem uma viagem, fazerem uma viagem muito grande. Olhem para o Senhor Jesus Cristo. Não há ninguém que pensasse menos nele do que o Senhor Jesus Cristo. E ele vai falar acerca disto no capítulo 2. E ele é o exemplo supremo. Mas quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu vejo preocupado com os outros. As pessoas, as grandes almas, os grandes homens, as grandes mulheres de Deus, esquecem-se de si próprios. Pensam nos outros. Os outros é que são importantes. Não são eles. Eles não querem saber de si. Querem saber dos outros. E, portanto, com isto em mente, vamos avançar no capítulo 2. E eu, na semana passada, quando deixei alguns pensamentos para pensardes, no capítulo 2, entre outros, eu gostava de chamar a vossa atenção para a questão da humildade. E ele vai falar muito, vai centrar muito na questão da humildade, que é aquilo que ele diz que haja o mesmo sentimento. O sentimento que tem que haver em nós é um sentimento de humildade, como vocês vão ver. O não pensarmos em nós. E eu disse na semana passada que nós temos de ter cuidado porque as pessoas roubam-nos a alegria. E eu vejo muitos crentes às vezes acabrunhados, tristes, abatidos, por causa dos outros. O apóstolo Paulo está aqui, vai dizer aqui nesta carta assim: olha, queridos irmãos, os outros podem ser a razão para vocês andarem contentes e alegres. Impressionante. Como é que os outros podem dar cabo de uma pessoa ou podem fazer-nos voar na vida espiritual? Portanto, eu espero que pela graça de Deus nós cresçamos nisto. Paulo quis ficar cá para ensinar isto. E eu espero que a gente aprenda isto. Por isso é que nós estamos a estudar a carta aos Filipenses. Nós precisamos ter um gozo completo. O Senhor Jesus Cristo não fez por menos. Ele quer que a gente tenha um gozo completo. Já referirei alguma coisa sobre isto. Onde é que o problema está? O problema amontante está no orgulho. O nosso problema chama-se orgulho. O orgulho conduz ao egoísmo. Nós somos egoístas por causa do orgulho. E quando nós somos orgulhosos e somos conduzidos ao egoísmo, o terceiro passo que se segue é o conflito. O conflito dá-se com pessoas que são orgulhosas e egoístas. As pessoas que não são orgulhosas nem são egoístas nunca têm conflitos. Conflito existe com pessoas que são orgulhosas e egoístas. E, portanto, precisamos de humildade. A chave, neste capítulo vocês vão ver, é a palavra outros. Os outros. Os outros. Os outros. Penso que havia um crente que tinha um quadro em casa, que toda a gente que lá ia à casa dele ficava muito impressionado, porque o quadro só dizia assim: os outros. Eu penso que todos nós precisávamos ter esse quadro em casa, que é para a gente não se esquecer. Os outros. Bem, vamos então para o capítulo 2 avançar. Versículo 1. Portanto,
em tom de conclusão. Reparem que ele está a fazer uma conclusão de uma análise que ele já vinha a fazer lá atrás. E, portanto, sabem que o problema lá atrás era com os outros. Até porque os outros diziam coisas já acerca dele e pensavam eles que, dizendo coisas já acerca dele para o diminuírem, para o irritarem, como nós já vimos, pensavam que ia conseguir uma grande coisa. O problema é que o apóstolo Paulo não se deixou afetar minimamente pelo que os outros diziam. E, portanto, ele diz, eu agora quero vos ensinar coisas muito importantes acerca de como é que vocês devem se relacionar com os outros. Bem, em primeiro lugar, há aqui uma coisa muito importante. Paulo não está a falar de uma coisa que ele próprio não fosse um exemplo. É uma coisa que me impressiona no apóstolo Paulo, é que ele fala daquilo em que é um exemplo. Ele não vai falar sobre uma coisa em que ele não fosse um exemplo. E depois de ele ter mostrado como é que se relaciona com os outros, e o exemplo que ele foi no relacionamento com os outros, ele agora vai dar ensinamentos aos crentes sobre como é que eles se devem relacionar com os outros. Portanto, quer dizer uma conclusão. Ele vai tirar conclusões. E, a seguir, ele diz assim, se há algum conforto em Cristo, a palavra se, que diz aqui, que é repetida 3 vezes, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, são 4. Se há alguns entranháveis afetos e compaixões, 4 vezes, ele utiliza a palavra se. A palavra se, depende do contexto onde ela aparece nos textos, pode significar condição. E quando significa condição, pode trazer o pensamento de dúvida. Não é o caso. A palavra se, muitas vezes, significa visto que é o caso. Não tenham dúvida acerca disto. Isto aqui está provado e testado. O que ele diz aqui? Em tom de conclusão, ele diz assim, visto que há algum conforto em Cristo, ou há dúvidas acerca disso? Acho que não há ninguém tem dúvidas, pois não. A palavra se aqui quer dizer, visto que há algum conforto em Cristo, visto que há alguma consolação de amor, visto que há alguma comunhão no Espírito, visto que há alguns entranháveis afetos e compaixões, visto que há isto, eu espero que vocês não me causem tristezas. Quero que completem o meu gozo. Mas já lá vamos. Vamos andando com calma neste versículo 1. Bem, antes de entrarmos propriamente em cada uma destas cláusulas que ele aqui coloca, em tom de conclusão, eu gostava de dizer o seguinte. O apóstolo Paulo, quero que vocês não percam isto de vista, trata aqui da causa, eu já disse isto por outras palavras, mas agora vou dizer por estas. Ele vai tratar daqui da causa e da cura dos problemas dos relacionamentos nas igrejas. Ele aqui vai mostrar qual é a causa dos problemas e vai mostrar qual é a solução para os problemas, para a cura dos problemas. Ora bem, eu gostava de, a seguir, ainda, dizer o seguinte. O apóstolo Paulo faz aqui um apelo à comunhão. Ele mostra aqui a importância da comunhão dos crentes. Porque os problemas que existem afetam a comunhão dos crentes. Ele faz aqui um apelo à comunhão e faz um apelo à comunhão dos crentes baseando-se nestas 4 coisas que ele aqui refere, que são antecedidas pela palavra se. Repito, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. Portanto, nós podemos dizer que temos aqui aquilo que podemos chamar de a motivação que a gente precisa de ter. Motivação para termos comunhão. E motivação para desfrutarmos da comunhão e para desfrutarmos da nossa unidade em Cristo. E eu, acerca disso, gostava de dizer o seguinte. Nós precisamos de compreender qual é a diferença entre comunhão e unidade. Porque comunhão e unidade não é a mesma coisa. 2 pessoas casadas estão em união. Certo? No registro civil até se escreve lá comunhão de bens, por exemplo. Mas não são necessariamente, não usufruem necessariamente de unidade.
Quantos há que estão casados em união? Alguns até utilizam a palavra união de facto. Não quero falar acerca disso, que é uma coisa estranha à Bíblia. Mas quero aproveitar a expressão união de facto. Pessoas que se casam estão em união de facto. Mas sabem de uma coisa? As pessoas que estão em união de facto não estão necessariamente a desfrutar ou a usufruir da unidade que devem usufruir. Duas igrejas podem se unir para qualquer propósito que vocês possam imaginar, mas isto não significa que haja unidade entre elas. Comunhão, unidade. Dois gatos podem ser unidos um ao outro pela cauda. Vocês sabem qual é o resultado, não sabem? Estão unidos pela cauda. Mas estar unidos não significa unidade. Talvez o exemplo dos gatos ajude a compreender melhor a coisa. Unidade, irmãos, tem a ver com relacionamentos saudáveis. Nós, se quisermos usufruir de unidade em Cristo, que nós devemos usufruir e desfrutar e saborear, que é isto que o apóstolo defende, temos que ter relacionamentos saudáveis. E deixai-me dizer que nunca há um relacionamento saudável com base no egoísmo, com base no orgulho. O orgulho e o egoísmo minam os relacionamentos saudáveis. E o apóstolo vai falar acerca disso. Nós precisamos de relacionamentos saudáveis. A unidade não se resolve com uma estrutura, mas resolve-se com relacionamentos, repito, saudáveis. Bem, quando ele diz no versículo 1, portanto, sabem o que é que ele deve ter em mente? O que ele tinha falado no versículo 27 do capítulo 1. E no capítulo 1 e no versículo 27, sabem o que é que ele disse? Ele disse assim: somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. Ele está preocupado com isto. Ele está preocupado com eles portarem-se, plural, dignamente do Senhor. E diz aqui, estando no mesmo espírito, combatendo juntamente, com o mesmo ânimo. Lembram-se? Nós falamos acerca disto. E ele agora vai, como que por assim dizer, examinar a fundo isto que ele falou. Ele disse: eu espero que vocês tenham isto. E eu agora quero-vos falar acerca disto com mais profundidade, para que vocês aprendam como é que isto se conquista e como é que isto se usufrui. Bem, como é que Deus nos vê quando olha para nós? Deus vê-nos em Cristo. Olha o que é que diz a passagem. Se há algum conforto em Cristo. Quando Deus olha para nós, vê-nos em Cristo. Quando Deus olha para nós, vê-nos um. Quando Deus olha para a igreja, Ele vê um corpo. Quando Deus olha para a igreja, Ele não vê uma perna. Ele não vê um braço. Ele não vê uma mão. Ele não vê um dedo. Ele não vê um órgão apenas. Ele vê o todo. Isto é muito importante. Deus vê-nos todos juntos, como um. Unidade. Vê-nos como um todo, vê-nos como um bloco. E sabem o que é que o apóstolo Paulo está a dizer? Nós devemos ver assim uns aos outros. Uns aos outros nós devemos nos ver assim como um bloco, como um todo. Este é o primeiro pensamento que eu queria chamar a vossa atenção. E este pensamento dá conforto. Este pensamento dá conforto. Há até outras versões, e aí é importante às vezes nós compararmos versões, especialmente aqueles
que não conhecem a língua original, a língua grega. Mas é importante compararmos versões, ou seja, traduções. Como é que os tradutores da Bíblia traduziram este texto? Que palavras utilizaram? E há versões que utilizam a palavra exortação. Portanto, quando nós damos aqui, se há alguma exortação em Cristo. E deixa-me dizer uma coisa muito importante acerca disto. Eu gosto muito da palavra exortação. E vocês já vão perceber porquê. Porque a palavra exortação tem um significado que a maior parte das pessoas ignora. A maior parte das pessoas pensa que exortar significa ralhar. A maior parte das pessoas pensa que se há alguém que vai exortar outra, vai ralhar com ela. Não é esse o significado da palavra exortar. A palavra exortar é uma palavra que significa ajudar. Literalmente, exortar significa ajudar. E vocês, se vocês procurarem ajudar alguém, vocês estão a exortar esse alguém. E a forma de se exortar alguém é ajudando esse alguém. Não é ralhando com esse alguém. A ralhar vocês não ajudam ninguém. E a palavra que aqui aparece é a palavra exortar. Exortação. O que é que isto quer dizer? Que nós, quando nos vemos em Cristo, que é o que ele diz aqui no capítulo 2, versículo 1, quando nós nos vemos em Cristo, nesta unidade, neste bloco, neste corpo, quando nós nos vemos em Cristo, nós somos ajudados na nossa unidade. Nós temos que ter esta visão. Se eu tiver a visão do corpo como Deus tem a visão do corpo, ele olha para o corpo como um corpo, isto vai-me ajudar a mim na questão da unidade do corpo que eu devo usufruir. Vai-me ajudar na nossa percepção desta verdade, na nossa compreensão desta verdade. Bem, este é o primeiro aspecto importante que ele está aqui a querer dizer quando diz isto. Portanto, se há algum conforto, é claro que isto é um conforto. Saber isto. Em segundo lugar, diz ele aqui, se há alguma consolação de amor. Se há alguma consolação de amor. Isto fala-nos de proximidade. Não há ninguém que esteja mais próximo do que os crentes, uns dos outros. Aliás, deixai-me dizer que alguns vão ter um problema muito sério quando chegarem ao céu, porque não conseguem estar próximos na prática de alguns e vão ter que estar próximos deles depois. Vai ser uma complicação para alguns. Mas eu queria chamar a vossa atenção para o facto de que a consolação de amor fala-nos de proximidade. Pessoas amadas. Porque nós estamos a falar de pessoas amadas. Ele está a falar, se há alguma consolação de amor. Sabem, isto é difícil de eu explicar, mas vê se eu consigo. O apóstolo está a falar de pessoas amadas. Amadas por Deus. E este amor de Deus, que eu há bocado até falei acerca disso, antes de começarmos com o estudo, o amor que faz a revolução de tudo, que muda tudo. As pessoas que são amadas são pessoas que são queridas. Nós temos que ter esta noção. Pessoas amadas são pessoas que são queridas. E é bom sabermos que somos queridos de Deus. Queridos irmãos. E agora digo queridos com propriedade absoluta do que estamos a falar agora neste contexto. Se nós somos queridos de Deus, temos que ser queridos uns dos outros. Temos que ser queridos uns dos outros. Porque nós devemos ter o mesmo sentimento do nosso Deus.
Aliás, a Bíblia diz-nos que devemos amar como Deus ama. E é bom sabermos isto. Isto traz consolo. Se Deus te quer a ti, meu irmão, eu quero-te a ti. Se Deus nos quer a todos, eu quero a todos. E isto é consolador. Se há alguma consolação de amor. E há consolação de amor. Depois, ele fala na comunhão do Espírito. A comunhão no Espírito fala-nos, em termos práticos, de participarmos nas mesmas coisas. Temos uma participação comum nas mesmas coisas. Nós não nos podemos esquecer que é o Espírito que produz a unidade. E ele fala aqui, se há alguma comunhão no Espírito. Vocês sabem que há comunhão no Espírito? A Bíblia diz que a comunhão é do Espírito. Aliás, quando nós estudamos a carta aos Efésios, antes de estudarmos a carta aos Filipenses, nós vimos, por exemplo, este versículo que eu vou citar. O apóstolo ali na carta aos Efésios diz que nós devemos procurar guardar a unidade do Espírito. Ele fala na unidade do Espírito. Quem produz a unidade é o Espírito. Pelo vínculo da paz. É curioso, reparem, e nós estamos a falar das mesmas coisas em Filipenses, na carta aos Filipenses, na carta aos Efésios. Nestas duas passagens estamos a falar das mesmas coisas, dos mesmos problemas, das mesmas necessidades, das mesmas soluções. Ele diz assim: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. E depois diz assim: com toda a humildade. Tudo começa na humildade. E mansidão, com longanimidade. Tudo isto tem a ver com o relacionamento com os outros. Nós devemos, no nosso relacionamento com os outros, devemos revelar humildade, mansidão, longanimidade. Sabem que longanimidade em relação aos outros é quando os outros se portam mal, porque os outros às vezes portam-se mal, não podemos ter dúvidas acerca disso, não é? E entendam os outros, incluindo-vos a vós, porque eu também faço parte dos outros. Também me porto mal, se não tiver cuidado. Nós também nos portamos mal, nós temos que ter cuidado. E quando um crente se porta mal, os outros, neste caso os outros, têm que ser longânimos. Não podem explodir. Tem que ter um longo ânimo, uma paciência enorme. Longanimidade quer dizer uma paciência enormíssima. Suportando-vos uns aos outros em amor. Procurando guardar a unidade. Cá está aquilo que estamos a falar. E diz ele, do Espírito. Porque é o Espírito que cria esta unidade. E eu, portanto, queria referir isto, porque parece-me que é muito importante nós lermos isto. Se há alguma comunhão no Espírito. Claro que há. A comunhão é do Espírito. A unidade é do Espírito, como nós lemos na Palavra de Deus. É, portanto, o Espírito que produz a unidade, é Ele que cria a unidade. E há uma coisa curiosa, que eu gosto muito. Hão de reparar que é apenas o Espírito, e nós vemos isto nas Escrituras, é apenas o Espírito que pode criar o cosmos do caos. Lê de Gênesis, capítulo 1. Havia caos. E quem é que do caos fez o cosmos? Quem é que fez a ordem? Cosmos quer dizer ordem. Quem é que do caos trouxe a ordem? Nós não lemos em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 2, nós não lemos. A terra era sem forma e vazia, havia caos e havia trevas sobre a face do abismo. E o que é que lemos a seguir? E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E foi o Espírito de Deus que produziu esta revolução que nós temos toda ali, daquele caos, e trouxe o cosmos, trouxe a ordem. Irmãos, não há ninguém mais empenhado e mais interessado em trazer o cosmos, a ordem na igreja, do que o Espírito de Deus. E também deixai-me dizer que não há
caos, por maior que seja, que o Espírito de Deus não possa chegar lá e transformar tudo. E dar a ordem onde há desordem. Nós precisamos, portanto, de estarmos em sintonia com o Espírito de Deus. Nós precisamos de andar em Espírito. É a mesma coisa que uma estação de rádio. Se nós não sintonizarmos a estação certa, não vamos receber o programa certo que nós esperamos receber. E se nós não sintonizarmos com o Espírito de Deus, nós não vamos receber aquilo que é esperado que o Espírito de Deus produza em nós. E neste caso a ordem. Gostava de fazer aqui um pequeno parênteses acerca da comunhão no Espírito. É um pequeno parênteses, mas parece-me que é importante fazer a referência em relação a ele, que é o seguinte. A Bíblia chama ao Espírito o Espírito de vida. Na carta aos Romanos, por exemplo, no capítulo 8, ele é chamado Espírito de vida. Nós vivemos num período da história em que se fala muito acerca da unidade, ou da união, ou da unificação das religiões, das igrejas. A isto chama-se um movimento chamado ecuménico. A palavra ecuménico quer dizer mundial. A ideia é fazer uma igreja mundial, em que todos estão unidos. Eu já várias vezes tenho feito referência em relação a isso e aos perigos que isso tem. Quando a Bíblia fala acerca da unidade do Espírito, é uma unidade vital. Eu muitas vezes tenho falado nisto. Quando Jesus disse assim, que todos vocês sejam um, como eu e o Pai somos um, que sejam um, e então vêm os que têm a bandeira ecuménica e dizem, Jesus disse que todos nós devemos ser um. Como Ele e o Pai são um, os cristãos devem ser todos um. Mas eu quero vos dizer que quando a palavra de Deus diz que nós somos um, fala-nos de uma unidade vital. Não é de uma unidade organizacional. Quem produz esta unidade é o Espírito, é a unidade do Espírito. E o Espírito é um Espírito de vida. As pessoas que estão unidas umas às outras nesta unidade estão unidas por laços de vida eterna. Eu criei em Cristo e obtive a vida eterna. E o meu irmão e a minha irmã creram em Cristo e obtiveram a vida eterna. O que nos une uns aos outros são laços de vida, não física. O corpo de Cristo, a vida que mantém os membros unidos e coesos uns aos outros, é vida eterna, não é vida física, não é vida humana. E, portanto, só se pode falar em unidade da que é feita do Espírito. Quando Paulo fala aos crentes de Efésios, nem diz que eles devem fazer a unidade, porque a unidade está feita, é o Espírito que a faz. Eles devem guardar. O que nós temos que fazer é guardar esta unidade. Nós devemos preservá-la, impedir que ela seja atacada, que ela seja desfeita na prática. Percebem? Porque quem faz a unidade é o Espírito. Portanto, é uma unidade vital. Quem a produz é o Espírito de Deus, é a unidade do Espírito, que é o Espírito de vida, e, portanto, estamos a falar de uma unidade vital. Para que vocês percebam o que quer dizer vital, vital quer dizer que vem de vida. Hein? E, portanto, estamos a falar de um corpo vivo, que é o corpo de Cristo, do qual corpo Cristo é cabeça, que é um corpo que tem vida, é um corpo vivo. E não faz sentido eu estar-me a unir a alguém que até pode dizer que lê a Bíblia, que até pode dizer que segue Cristo, que até pode dizer que Cristo é o Salvador do mundo e que está perdido nos seus pecados, que nunca nasceu de novo, que não obteve a vida eterna. Eu não posso estar unido a uma coisa morta. Compreendem? E o movimento ecuménico que faz é unir toda a gente, não importa em que circunstâncias nem como. Não, irmãos. Quando o apóstolo Paulo está a falar aos Filipenses, ele está a falar da unidade do Espírito, da unidade de vida. Ecumenismo, não há lugar para ecumenismo. Não é possível. Que concórdia há entre Cristo e Belial? Para utilizar outra linguagem que ele utiliza quando ele escreve aos Coríntios, que concórdia há entre Cristo e Belial? Entre a luz e as trevas? Há alguma concórdia? É possível juntar luz com trevas? Ou Cristo e Belial?
Diz ele, não vos prendais a um jugo desigual, com os infiéis, com os descrentes. Não é possível haver comunhão entre um crente e um descrente. É impossível. E pensem nisto aplicado também a esta questão da verdade ecuménica. Soa muito bonito, soa muito romântico, soa muito na moda. E até parece que quem não embarcar nisso está a cometer um crime. Irmãos, eu não quero saber o que é que eles pensam acerca disso. Esta é a realidade. Eu já tive a ocasião de dizer, já vos contei, que houve uma reunião no Mosteiro dos Jerónimos, à semelhança daquela reunião de Assis, na Itália. É uma reunião ecuménica. E aquela reunião em Assis, em Itália, é uma reunião de amplitude mundial, em que o Papa organizou aquilo. E o objetivo daquilo é reunir as religiões todas do mundo. Então vão lá todos rezar, incluindo animistas, indivíduos que adoram a pedra, que adoram o sol, que adoram a vaca, que adoram as criaturas de Deus e não o Criador. E eles estão todos juntos naquilo. É este o espírito do ecumenismo. E eu fui contactado, quando estava no comando naval, pelo capelão, que eu conheço muito bem, das Forças Armadas, a convidar-me para eu ir a essa reunião. Ele disse, conhece a reunião da Assis? Claro que eu conheço. Nós vamos fazer uma coisa semelhante no Mosteiro dos Jerónimos e eu gostava que tu também lá fosses e orasses, ou rezasses, já não sei qual foi o termo que ele utilizou. E eu disse-lhe, olha capelão, tu já me conheces, mas não vamos estar a conversar agora aqui pelo telefone. Marcamos um encontro, eu vou ter contigo e conversamos sobre o assunto. E assim foi. E conversei com ele, encontrei-me com ele, no gabinete dele, onde está também o gabinete do bispo, na altura o Dom Januário Turgal Ferreira, e tivemos uma grande conversa. E eu expus-lhe claramente a verdade do Evangelho. E estas verdades que acabei de vos dizer aqui, expus-las claramente a ele. E mostrei-lhe claramente que quando Jesus fala de unidade, fala de uma unidade vital, uma unidade de vida. Não é uma unidade organizacional, de organizações que se juntam. Claramente. Eu, portanto, gostava de fazer referência a este aspecto da comunhão no Espírito, que é um Espírito de vida, e, portanto, quando a Bíblia fala da necessidade dos crentes estarem em comunhão, são crentes verdadeiramente nascidos de novo, que têm a vida eterna, e não de professos, de cristãos professos, que de Cristo apenas têm o nome e não têm vida. Têm o nome que vivem, mas estão mortos. Como diz a palavra de Deus no livro do Apocalipse. Depois há outra coisa importante que eu gostava de referir, e que é a última deste versículo 1, e diz ele, se há alguns entranháveis afetos e compaixões. É claro que há entranháveis afetos. Eu dou graças a Deus porque há uma coisa que, não sei se vocês já repararam, mas quando um crente encontra outro crente, que nunca ouviu nem nunca o conheceu, em qualquer parte do mundo, eles parece que já se conhecem há não sei quantos anos. É um sentimento tremendo. São afetos que não são afetos normais. São afetos entranháveis. São afetos profundos. Resultantes da obra que Deus fez nos nossos corações e nas nossas vidas. Quantas vezes isto aconteceu comigo na minha experiência? De conhecer crentes, nascidos de novo, que não os conhecia de lado nenhum. E passados uns momentos de começarmos a conversar, desfrutamos de uma intimidade pela fé em Cristo impressionante. Eu queria que vocês pensassem nisto. O apóstolo Paulo fala muito das entranhas.
das nossas entranhas. E a Bíblia fala muito acerca das entranhas dos crentes. E para que haja comunhão, nós temos que pensar nisto. Para que haja relacionamentos saudáveis, nós temos que pensar nisto. Nós temos estado a estudar a vida de José. E vocês sabem que no caso de José, e eu vou-vos citar esse exemplo, porque se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 43 do livro de Gênesis, e eu pensei que tinha apontado isso em alguns, e acho que não apontei, não sei onde é que eu apontei isso. Mas eu sei que está no capítulo... eu apontei e está apontado. Gênesis capítulo 43. E no capítulo 43 do livro de Gênesis, vocês conhecem certamente a história de José, sabem do mal que os irmãos lhe causaram. Eu tenho impressão não, eu não vou dizer a impressão que tenho. Vou antes dizer assim, eu não sei o que é que aconteceria em certas igrejas se uma coisa destas acontecesse. Eu não sei o que é que aconteceria em algumas igrejas se um crente fizesse a outro crente aquilo que os irmãos de José fizeram a José. Eu não sei o que é que ia acontecer. Vocês viram bem o que é que lhe fizeram? Viram o que é que José passou por causa daquilo? O sofrimento que teve? Já pensaram bem? E agora quando José está na mão de cima, ele agora podia vingar-se. Os irmãos agora estavam na mão de baixo. Estavam em profunda necessidade. E ele numa posição de vantagem. Primeiro-ministro do Egito. Com tudo. Inclusivamente, podia-os deixar morrer à fome. E sabem o que é que a Bíblia diz? Diz assim. Ouçam bem isto. Não vamos agora estar a vida de José aqui. Temos a estar noutras circunstâncias, como sabem. Mas no capítulo 43, lemos assim, no versículo... Vamos, versículo 27, diz assim: e ele lhes perguntou, quando ele se encontrou com os irmãos, diz assim, os irmãos não o reconheceram, não sabiam que era ele. Eu já tive a ocasião de falar acerca disso, provavelmente porque eles também, os egípcios, usavam aquelas vestes que até cobriam parte da cara e cabeça e não sei o quê. Também já teriam passado uns anos e José estava bem camuflado, de tal maneira que eles não conseguiram, de alguma forma eles não sabiam que era José. E a Bíblia diz assim, e ele lhes perguntou como estavam, e disse, o vosso pai, o velho de quem falaste, está bem, ainda vive, que era o pai dele, era o pai de ambos, mas eles não sabiam. E eles disseram, bem está o teu servo, o nosso pai vive ainda, e abaixaram a cabeça e inclinaram-se. Versículo 29. E ele levantou os seus olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho da sua mãe, e disse, este é vosso irmão mais novo de quem me falastes? Que era o irmão mais novo. Depois ele disse, Deus te abençoe, meu filho. Para Benjamim. Versículo 30. Ouçam agora. E José apressou-se, porque as suas entranhas moveram-se para o seu irmão e procurou onde chorar. E entrou na câmara e chorou ali. As entranhas dele moveram-se. Nós precisamos destas entranhas moverem-se. São as razões mais profundas que existem no nosso ser interior que têm que vir ao de cima. Nós não podemos viver à superfície de sentimentos que são como o barómetro, sobem e descem. E que podemos estar com bom humor ou mau humor, mas precisamos deixar que os sentimentos profundos, das entranhas profundas da nossa alma, venham ao de cima. E nós precisamos que as nossas entranhas se movam para com os nossos irmãos. E vocês conhecem a história. E sabem como é que ele não fez mal nenhum a eles. Há outra versão até que diz afetos. Afetos e compaixões. Quando a Bíblia fala na nossa passagem, de alguns entranháveis, aliás, a nossa versão diz isso, alguns entranháveis afetos. São estes afetos.
Os afetos cá do fundo têm que vir ao de cima. Irmãos, nós temos que ir buscar os afetos cá ao fundo daquilo que o Senhor produziu em nós. E Ele, portanto, diz isto. Em Colossenses, no capítulo 3 e no versículo 12, sabem o que é que o apóstolo Paulo diz? Diz ele assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia. É isto que eu vejo na vida de José. Entranhas de misericórdia a moverem-se. E nós precisamos de que estas entranhas de misericórdia se movam em nós em relação aos nossos irmãos. Quando às vezes se portam mal. Diz ele aqui: revesti-vos como eleitos de Deus, santos e amados. É uma coisa curiosa que nós às vezes falamos em santidade, mas só pensamos na santidade que nos convém. Nós precisamos da santidade que convém a Deus. A santidade que me afeta a mim passa por eu ter este exercício de entranhas de misericórdia. A santidade passa por aí. O verdadeiro santo age dessa maneira. E deixamos uma coisa. Quem são os que ficam na história para a glória de Deus? São aqueles que desembainham a espada e são justiceiros e fazem justiça e ficam todos satisfeitos porque fizeram justiça. Ficaram na história? Ou são aqueles que revelam estas entranhas de misericórdia? São estes. E, portanto, é bom que nós pensemos neste assunto. Diz ele, portanto, no capítulo 3 e versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade. Cá está. Vamos sempre bater ao mesmo. De humildade, mansidão, longanimidade, paciência no mais alto grau, que é o que nos falta tantas vezes. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Ele arruma completamente com qualquer hipótese de veleidade que algum tivesse. Como Cristo perdoou a ti, faz o mesmo em relação aos outros. Que Deus nos ajude. Isto conduz a relacionamentos saudáveis. Nós precisamos de relacionamentos saudáveis. E nós teremos relacionamentos tão mais saudáveis quanto mais saudável for o nosso relacionamento com Deus. Relacionamentos não saudáveis com crentes, com os outros, são resultante de um mau relacionamento com Deus. Quando o nosso relacionamento com Deus é profundo, isto reflete-se na forma como nós nos relacionamos com os outros. Que Deus nos abençoe, irmãos.